prazer, uma alegria estar aqui hoje, contando um pouco aqui da nossa história, da história da nossa empresa, nossa visão sobre marketing, sobre a importância das instituições, do nosso mercado. Minha história, assim, eu nasci nisso, eu nasci na publicidade, né? Quer dizer, nossa empresa, né, originalmente Publivendas, hoje Moria, mas é a mesma assim, a mesma família, a mesma filosofia desde sempre. Nossa empresa foi fundada em 10/7/56, por meu tio e padrinho, Otávio Carvalho, que logo na sequência, meu pai, Fernando Carvalho, foi quem liderou e foi o grande nome da agência durante a trajetória. Inclusive, meu tio Otávio conta uma história fantástica que, você imagina, hoje em dia ainda existe uma certa assim, necessidade de ficar assim, mais claro os conceitos do marketing, da publicidade para o mercado, para clientes, para anunciantes, para iniciantes. Agora, você imagina em 1956, imagina em 1956. Então, ele conta uma história incrível, que ele não tinha shopping na época, era um comércio de rua, né? E ele assim, ia pelo comércio de rua para assim, abordar clientes, construir anunciantes, marcas, e ele contou uma história que os comerciantes penduravam os cartazes na entrada da loja, que era assim: não damos esmolas e não fazemos reclames, né? Então, assim, a publicidade na época era conhecida como reclames, né? Isso lá na década de 50 é comparável, imagine, né? Como se fosse uma atividade assim que não estava ainda, vamos dizer assim, assimilada, né, da sua importância, que se mostrou aí amplamente na sequência. Então, assim, a empresa nossa, Publivenda, lá nasceu nesse ambiente, trabalho incrível de desbravamento, hoje já são 65 anos, nesse ano vai passar 66 anos. Logo na sequência, meu pai, Fernando Carvalho, assumiu a empresa, e eu, quando nasci nesse ambiente, né? Nasci na publicidade, me criei nesse ambiente desde sempre, né? Assim, pode não parecer, mas já tenho aí 35, 36 anos no negócio, né? Na agência, né? No mercado publicitário, enfim, foi uma grande oportunidade de ter assim a agência de meu pai como assim a minha porta de entrada, né, na nossa atividade. E assim e ele sempre foi o farol nosso, o nosso DNA, assim, com uma cultura e uma relevância aí no mercado publicitário, não só local como nacional também, muito importante. E assim, deixando assim um legado de uma reputação. Eu chego nos lugares hoje, eu me lembro de um certo evento que cheguei, que eu me dirigi a uma das pessoas lá e me apresentei, né? Assim, era um senhor, inclusive, diretor de uma grande entidade aqui do mercado de classe, e eu me apresentei, Cláudio Carvalho, ele disse: não, pai, eu lhe conheço, você antes de Cláudio Carvalho, você é filho de Fernando Carvalho, é diferente. Eu tive esse privilégio, né, de entrar num negócio que sempre teve essa reputação, né, assim, reconhecida assim, entre todos, e muitos movimentos fizemos durante essa história toda. Tem uma característica nossa que sempre foi, desde a época de meu pai, assim, quando ele estava mais à frente mesmo da agência, ele, na década de final de 70, início de 80, possivelmente aí, ele foi o líder de um negócio chamado União Brasileira de Agências de Publicidade, um negócio estruturado, vamos dizer assim, com agências importantes de vários mercados Brasil afora, exatamente para oferecer ao mercado, às marcas, aos anunciantes, um conhecimento e uma experiência a nível nacional. Então, assim, isso lá, agora você veja que coisa interessante. Isso estou falando na década de 80, início lá, década de 80, possivelmente aí, não estou com a data exata aqui, e nós fizemos em 2008, 2010, um movimento muito próximo a esse, tá? Nós nos posicionamos, aí já passou de Publivendas para Moria, já era Moria, tá? Então, assim, como eu falei, a mesma estrutura. Até tem um caso interessante que eu, na época, fui comunicar a mudança do nome
para o CEO do Walmart aqui no Brasil, que era, na época, o nosso principal cliente, e ele olhou para mim assim, com aquela cara, e perguntou: isso é uma mudança fiscal? Aí eu disse: não, não é uma mudança fiscal. O CNPJ é o mesmo, assim, as responsabilidades são as mesmas, é uma mudança para, assim, vamos dizer, apontar a empresa para os próximos 50 anos, aquela altura era a gente tinha esse tempo de vida, procurando enxergar a comunicação com outros olhos. E um desses movimentos decorrentes aí, desse período, foi de nos posicionarmos com presença nacional e conhecimento regional. Então, a Moria, ela tinha sede própria em alguns estados do Brasil, nascida em Salvador, tivemos Recife, São Paulo, Porto Alegre, tivemos também em outros momentos em outros locais, e além das sedes Moria mesmo, com a marca Moria, nós construímos alguns acordos operacionais para ter esta presença em todas as regiões do Brasil. E, lado a isso, construímos um instrumento, isso estou falando de 2008, 2010, chamado Panorama Moria, que consolidava o conhecimento, hábitos, comportamento do consumidor, oportunidades de mídia. Era um trabalho extraordinário, assim, com um desenho do Brasil. E, dessa forma, sustentava o funcionamento, presença nacional, conhecimento regional. E quando a gente estava montando tudo isso, meu pai saiu estava na sala de reunião, saiu lá, foi lá na mesa dele. Meu pai voltou com o folheto que ele foi buscar lá na mesa dele, que era o folheto da União Brasileira de Agências, que ele tinha feito na década de 80, para você ver como isso estava realmente no DNA nosso, né? A partir daí, assim, consolidamos mais ainda a nossa posição e nossa atuação nacional, nascido mais uma vez na Bahia, porque, veja, vamos combinar, né? A criatividade na Bahia, inclusive até recentemente, é um assunto que quero até falar sobre a atuação, né, das instituições, das entidades de classe. Eu fui presidente da ABAP 2 oportunidades, na última, na posse aqui da Bahia, eu falei, o nosso tema era a criatividade brasileira nasceu aqui. Então, a Bahia tem realmente essa força criativa, que não é só na publicidade, é fácil ver, né? Música, literatura, artes plásticas, cinema, é um caldeirão criativo realmente muito forte, e na publicidade não é diferente, né? Assim, foi assim, nomes fantásticos, né, do nosso nascidos aqui na Bahia, com exposição nacional e internacional, e atuação no mercado ainda hoje, né? Ainda com força e se renovando, né? e adiantando. E aí nós, voltando à nossa atuação no nível nacional, nós consolidamos essa nossa atuação muito pela nossa presença, reputação e pela qualidade criativa que é comum, vamos dizer assim, a grande parte aí dos publicitários aqui da nossa terra. Aí, neste momento, surgiu uma oportunidade, assim, uma convergência, eu diria, mais do que uma oportunidade, com o Grupo ABC, de Guga Valente e Nizam Guanais, e nós fizemos um negócio em 2011 com eles, né? Assim, foi o primeiro negócio, assim, seguramente Norte e Nordeste, realmente de uma parceria, mas não é de acordo operacional, foi uma aquisição mesmo, né? Então, o ABC comprou uma parte da nossa empresa, nós estivemos juntos com o ABC de 2011 a 2019, e foi uma experiência realmente incrível, né? Dentro de um grande grupo, né? Nós, inclusive, nos nossos planejamentos, nós tínhamos isso como objetivo, né? Então, o negócio que nasceu aqui, na Avenida 7, ali com meu tio, né? Otávio, né? Ali prospectando o comércio local, assim, ganhou assim essa força de atuação, né? E chegando a essa posição. Em 2016, teve um outro ponto muito interessante também, que assim, o ABC ele foi vendido ao Grupo Omnicom, né? Foi janeiro de 2016. Então, a partir dali, nós passamos a nos relacionar com os gringos, que também foi outra experiência incrível, né? E
também por vamos dizer assim, circunstâncias mais favoráveis, em junho de 2019 eu assim recomprei e o controle da agência voltou para a família, tá? Assim, a relação do ponto de vista assim de mercado com o grupo ABC é a melhor possível, com o Guga, Nizam, com o grupo todo, mas terminou sendo assim mais assim mais adequado para todas as partes, para o Omnicom, para nós, que a gente voltasse a ter o controle e a ser, assim, ter a propriedade dos 100% do negócio. Isso aconteceu em 2019. Então, assim, é uma trajetória marcada assim por movimentos, entendeu? Assim, e movimentos assim com a atuação e projeção em outros mercados em nível nacional, mas sempre carregando essa raiz, seja do DNA, vamos dizer assim, de meu pai, né? Seja assim da marca da criatividade baiana, assim, desse celeiro criativo que então assim essa foi a minha escola, né? Eu fui vivendo, fui me criando, vamos dizer assim, nesse ambiente, procurando assim dar seguimento a essa história construída aí por nossa empresa desde lá de 56. Eu estava falando também dessa atuação em entidade de classe. Eu me lembro que na época eu fui presidente da ABAP em 2001 e voltei a ser agora, inclusive por uma coincidência no período da pandemia, né, que provocou até o terceiro turno aí, mas que nunca foi peso para mim, tá? Eu sempre fiz com grande satisfação mesmo. Nós tivemos uma atuação, felizmente, muito boa aqui no mercado nesse período. No mercado que eu falo, assim, porque a nossa atividade aí talvez já tangencie um pouco a conversa assim, o conteúdo do marketing em si, tá? Assim, eu sempre achei que nossa atividade ela não está só voltada para o nosso mercado, né? Então, assim, um dos objetivos dessa segunda gestão minha, e eu acho que assim em grande parte assim alcançado, era colocar a nossa atividade, a publicidade, no mesmo patamar das outras atividades do mercado. Então, sentamos na mesma mesa da Federação das Indústrias, Federação do Comércio, a ADEME, mercado imobiliário, CDL, enfim, achando que conscientes do nosso papel, vamos dizer assim, não só da publicidade em si, mas também de uma contribuição para o próprio desenvolvimento assim, social e econômico da cidade, do Estado, e assim foi um dos pontos positivos, especialmente dessa segunda experiência. E eu, na primeira vez que eu fui presidente, em 2000, então eu já era mais novo, né? Assim, tinha ali o quê, meu Deus, 36 anos, 35 anos, e meu pai foi o fundador e primeiro presidente da ABAP aqui na Bahia e do Sinapro, né? Então ele tinha ele tinha essa consciência, né? Aí ele me disse a certa altura, né? Meu filho, eu vou dizer uma coisa, ó, não pense que é você em ser presidente da ABAP, não. É a ABAP que vai fazer um favor a você, porque isso vai ser importante para a sua carreira, para a construção, para a evolução como profissional, como empresário, porque uma das grandes virtudes de entidades de classe, instituições dessa natureza, é você ter a capacidade de ouvir, né? E você, enfim, respeitar as posições e tentar fazer as convergências, vamos dizer assim, no que é relevante realmente para o negócio. Então, fiz com gosto, voltei, agora também com prazer. Então, foi uma experiência assim, bastante boa, me levou, inclusive, a conselheiro do SEMP, conselheiro da ABAP Nacional. Então, uma atuação assim, que tem essa marca também, né? E, assim, ao final, eu digo aqui sempre para minha família, né, para minha mulher, para meus filhos, eu tenho trigêmeos de 21 anos, né, já. Eu brinco com eles assim que a rapadura é doce, mas não é mole não, né? Assim, eu falo sempre para eles, né? Então, assim, isso fez parte da minha escola também, o gosto pelo trabalho, tá? Então, assim, e eles me veem, eu faço questão que eles me vejam como esse trabalho me realiza, né? Então, assim, o ofício da publicidade me dá grande satisfação, sabe? Assim, não, claro, né? Nós temos
nossos desafios permanentes, né? Nosso esforço, capacidade de trabalho, etc. Mas, assim, ao final, realmente, isso me realiza, sabe? Assim, como profissional, né? Assim, como cidadão aqui, assim, também no nosso a partir da publicidade, né? Na minha visão, a nossa agência aí sempre procurou seguir, vamos dizer assim, num caminho assim da consistência, né? Assim, então, a gente tem assim no nosso negócio, na nossa agência, nós temos nossos valores, a gente chama nossos 3 Cs. Um é a consistência, o outro é a criatividade e o outro é a consciência, né? Então, isso é meio que um mantrazinho que a gente tem na nossa vida, né? Como negócio e cultura aí que faz parte aí do nosso dia a dia. Bom, quando a gente fala em consistência, tem muito a ver com isso, né? Assim, eu sempre achei, eu sempre procurei, inclusive a nossa agência aqui, na época era Publi Vendas ainda, também uma das precursoras no mercado aqui, talvez a primeira a ter uma estrutura de planejamento montada, tá? Porque assim, nós sempre assim, de onde estamos para onde vamos, o que estamos fazendo, porque geralmente assim as ideias são boas, não faltam assim, né? Assim, geralmente tem ideias muito boas, mas aí ela está a serviço de quê? De que construção? De que posicionamento, né? Baseado em que estratégia de mercado, né? Então, assim, essa visão nos levou a esse movimento de sempre ter assim, um olhar muito especial com a área de planejamento dentro da agência, mas também com uma compreensão da importância da estratégia, de uma estratégia de mercado, de uma estratégia de marketing, das marcas, das empresas, dos anunciantes. O trabalho fica muito mais fácil. Fica bom para todos, começando pelo consumidor, lá na ponta. Fica bom para toda a cadeia, vamos dizer assim, que trabalha, que produz assim para botar de pé um business, um negócio, uma atividade com metas, resultados. Então, assim, um caminho que nós sempre, assim, dentro do possível, com a visão da agência de publicidade, nós respeitamos e nós procuramos dar as nossas contribuições. É absolutamente comum em mercados, acho que em mercado de qualquer tamanho, tá? Assim, mas assim, especialmente posso falar aqui dos mercados regionais, do mercado aqui da Bahia, a agência até, vamos dizer assim, passar um pouquinho do que seria o seu papel na relação com o cliente, ajudando eles, inclusive os anunciantes, em definições de marketing, né? Seja da estratégia de uma estratégia de lançamento, seja de uma precificação de um determinado produto, seja do desenvolvimento até deste produto. Isso foi tudo avançando, se desenvolvendo, se aprimorando, mas, assim, em grande medida e durante muito tempo, esse papel sempre foi um pouco dividido, né, com as agências, especialmente nos mercados regionais, né? Assim, essa experiência nossa a partir da comunicação, mas também contribuindo para uma estratégia de marketing bem sucedida. Assim, é visível, até autoexplicativo, até você vê as marcas bem sucedidas, né, com resultados, com atingimento aí do que se propõe, quando você vê claramente que por trás tem uma estratégia de mercado, né, consistente, né, isso geralmente anda junto, né, quando você vai lá, vai cavando, né, você encontra assim uma raiz bem consistente assim na construção de uma estratégia de marketing. É importante a gente dar um contexto desse momento que a gente está vivendo, de grande transformação. Assim, bom, grande transformação sempre vivemos, né? Mas sem dúvida que neste momento tem uma intensidade muito grande, acelerado
por todo o movimento digital. E, assim, a certa altura, observava, um pouco lá atrás, assim, as agências assim, meio que na defesa, vamos dizer assim, com relação a essas transformações todas. O que eu vejo hoje, posso testemunhar aqui o que eu vejo aqui, especialmente no nosso mercado, é um movimento de liderança das agências em busca dessa transformação, né? Assim, se adaptando, Darwin, né? Vai ficar o que tem a capacidade de se adaptar e é o que está sendo feito com liderança, né? Assim, eu vejo assim um movimento muito forte nesse sentido, porque repare, os fundamentos eles são os mesmos, né? Assim, o, assim, as evoluções, tecnologia é sempre assim, de um benefício para a humanidade enorme. Agora a gente também tem que liderar, né, a tecnologia. Se ela mandar na gente, a gente então, o talento, vamos dizer assim, ele é uma peça fundamental na engrenagem toda aí, vamos dizer assim, desse movimento. E tenho visto assim muitos movimentos. Vejo na minha agência, tá, na Moria, assim, movimentos muito fortes assim nesse sentido, mudanças de forma de fazer. Mas assim, desde antes, lá na época do Mad Men, vai, né? Vamos para cá, para um período mais de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, toda essa evolução digital com essa maravilha de oportunidades que surgem, até, vamos lá, né? Até o metaverso, né? Aí que tá por vir aí, eu percebo claramente que os fundamentos, tanto da publicidade como do marketing, eles são assim, essenciais para o desenvolvimento dos produtos, das ações e das estratégias de mercado. Então, olha, vou dizer a você, o futuro é desafiador, etc., mas assim, vamos para cima, sabe? Vamos a partir dos nossos fundamentos, né? Assim, mais uma vez, com a capacidade de uma instantaneidade muito grande. A noção de time hoje é decisiva para todos nós, mas assim, no nosso negócio, então, ele é um ponto-chave, tá certo? Assim, da gente liderar esses movimentos todos a favor com a consciência desses fundamentos, mas a favor do movimento que a gente vive hoje. E não em absoluto tentando segurar, tentando. Isso não. Com todos os desafios que o novo traz, né? Porque, veja, a gente vive também um ambiente aí, assim, que, na minha visão, também vai se regulamentar, porque ninguém regulamenta o que não existe, óbvio, né? Então, assim, as coisas acontecem e as coisas vão se ajustando. Então, eu vejo que isso que a gente está vendo aí hoje, que tem a ver com fake news, que tem a ver com a privacidade dos dados, isso tudo vai e já está caminhando de alguma forma e vai no tempo realmente se ajustando, encontrando sua melhor forma de ser. As marcas verdadeiras, as estratégias de marketing vencedoras, feitas com consistência, elas vão ficar, elas vão marcar seu tempo, seja como foi no Mad Men, seja no metaverso, né? Eu acho que isso. Agora, tem uma capacidade grande dos profissionais, de todos nós, de se mexer, de estudar, de se movimentar. Muita gente. Isso é uma oportunidade de ouro, onde você tem realmente uma geração muito nova hoje, tá certo? Porque onde é que eu acho que a gente vai ganhar o jogo aí? Quando a gente fizer a interseção assim, dos mais experientes com as mais novas, né? Assim, os profissionais dessa geração mais os cabelos brancos de um lado, né? A turma. Então, agora tem que haver a interseção, porque você ter os dois por si não vai andar nada, mas se admitem, né, as duas partes assim, se encontrarem, se desenvolverem. Então, assim, eu acho que o futuro
com essa capacidade de transformação, de adaptação, de evolução, e com os fundamentos, esse patrimônio dos fundamentos da publicidade, do marketing, nós temos uma oportunidade, ao invés assim, porque toda mudança é isso, né? Tira a gente da situação de conforto, mas assim, a gente tem eu vejo como uma grande janela aí para frente para todos nós. Eu acredito na força do coletivo e na força e assim, no resultado quando a gente consegue tirar assim das nossas lideranças, dos nossos profissionais o seu melhor. Para mim é um privilégio enorme fazer parte desse grupo. Esse trabalho de vocês, da Madia, é um trabalho incrível, dele, de Madia, admirável. E, assim, sobretudo porque reúne e traz para a mesa, né, para a luz, né, as histórias, as experiências. Beneficia a todos nós. E muitas vezes até a gente precisa tentar fazer um esforço maior para participar mais, né? Porque é daí que nós vamos, assim, dessas discussões, dessas trocas, dessas histórias contadas, é que a gente tira os nossos boa parte, né, dos nossos aprendizados. Eu, assim, sou assim, tenho uma visão assim muito clara com relação à importância desses movimentos, seja uma entidade de classe, seja a Abramark, a Academia do Marketing, porque é aí, nessas discussões, assim, isso é um amadurecimento, no final das contas, da nossa própria sociedade brasileira, que, a rigor, ela assim, comparada aí às outras grandes economias do mundo, ela é um bebê até, né? Então, assim, não estamos falando de um país. Então, é a própria evolução e amadurecimento, onde a gente vê, assim, eu vejo assim, em outros países, assim, pelo que viajo, observo, assim, como é reconhecido assim, os negócios bem-sucedidos, né? Todos são importantes, a política, sem a política nós não andamos, né? Assim, mas assim, há o reconhecimento e o valor dado aos negócios, né, aos empresários bem-sucedidos, às organizações, até para não personalizar, assim, as organizações bem-sucedidas é admirável. Eu acho que a gente caminha para isso, tá? Eu acho que a gente, de alguma forma, talvez não como a gente queira, mas na velocidade que a gente queira, eu acho que a gente caminha cada vez mais para um amadurecimento e a valorização, assim, da classe produtiva, né? Quando eu falo classe produtiva, está incluído todos que fazem, sejam os empresários, sejam os profissionais, né? Assim, isso tem muito poder, né? Assim, e penso que isso tem avançado e vai continuar, vamos dizer assim, avançando, especialmente quando a gente está falando de marketing, né? Porque você veja como a gente vê aí no Brasil marcas nacionais incríveis, construídas, né, à base de uma estratégia de mercado, de marketing visível, à base de contribuições da publicidade, enfim, de todos os agentes aí, vamos dizer assim, do business aí que trabalha a favor de construção de marcas. Os exemplos estão aí, né? Assim, eu acho que isso para mim é evidente aí, claro, tá certo? Que assim esse trabalho feito aí por instituições como ela, uma academia como ela, tem assim uma importância assim enorme aí para nosso mercado.